Meus queridos, nossa aula de número 14 vai iniciar neste momento. Sempre gosto de frisar que é prazeroso tê-los participando ativamente conosco, mas eu vou pedir para vocês também, podem comentar esses vídeos à vontade, vocês podem também compartilhar esse vídeo, deixar o like, de repente o algoritmo entende que é importante esse vídeo e vai espalhar para mais pessoas para a gente divulgar esse trabalho. Nunca é demais a gente divulgar o ensino da palavra de Deus no sentido de disseminá-la e fazer com que ela chegue a pessoas que de repente possam sentir-se tocadas, impactadas e, por que não dizer, convencidas pela beleza profética das Escrituras. Então, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal, deixe comentários e é muito importante que você faça dessa maneira, tá certo? Página 144, Teologia da Carta. Estamos tratando da segunda carta, Epístola Geral ou Universal do Apóstolo Pedro. Assim como na primeira carta, a teologia de 2 Pedro é rica em suas afirmações e contribuições para as igrejas cristãs, não só para aquelas igrejas da atualidade também. Tendo como intento maior a exortação de leitores para que perseverassem na verdade e não caíssem em erros e infidelidade de dias conturbados. O enredo que daqui segue vai desabrochando assuntos teológicos que, com pertinência, a gente vai trabalhar, não exaustivamente aqui, claro, e os nossos comentários aqui, as nossas análises, deixando bem claro, elas não são exaustivas devido à exiguidade de tempo, claro. Pedro, além da cristologia e da ortodoxia, faz questão de advertir aqueles que já não acreditavam na segunda vinda de Cristo, e aqui Pedro não trata de arrebatamento, ele trata aqui de parousia, a vinda de Cristo enquanto um Cristo que vai aparecer em glória. É disso que Pedro vai tratar na sua segunda carta, trabalhando também, e nesse ponto ele vai trabalhar de escatologia, mas não de arpagessômita, o arrancar com força da igreja. Ele vai trabalhar o termo grego agora, o que Pedro trabalhou no sentido foi a parousia, que é o aparecimento de Cristo, ou seja, a sua volta em glória. É disso que Pedro vai tratar, tá, queridos? A cristologia que Pedro apresenta na carta, a cristologia tem a mesma tonalidade da primeira carta, seguindo a robustez de alguém que foi testemunha ocular da vida e ministério de Cristo. Se tem alguém que poderia falar de cristologia, se tem alguém que poderia abordar essa matéria, eu não tenho dúvida nenhuma, essa pessoa, evidentemente, que é o apóstolo Pedro. Tá? Acerca, quando ele trata de escatologia, aqui a gente vai deixar, de cristologia, desculpe, vamos deixar aqui alguns tópicos que Pedro tratou. Acerca de cristologia, ele trata o seguinte: ele será revelado do céu com poder e com glória. Está falando de Jesus. Ressurreição de Cristo, ascensão e glória, também está falando de Jesus. No primeiro ponto que eu citei, 2 Pedro 1:11, o segundo ponto que eu citei está em 1 Pedro ainda, capítulo 1, verso 16 até o verso 18. E também Pedro vai falar do julgamento para os seus adversários de Cristo, tratando de cristologia, colocando Cristo como Deus até inclusive, tá? 2 Pedro 2:9, ele trata disso, e 2 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 8 até o versículo de número 10. Ele vai tratar dessas questões que são muito importantes, tá certo? E também algo interessante é que, ao se referir a Cristo, Pedro não usa o termo filho, tá? Página 145. Isso somente acontece no capítulo 1 e versículo 17, diante das palavras proferidas na transfiguração de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Entretanto, a associação petrina à pessoa de Cristo segue nesse versículo ou em outros, está relacionada à obra de Deus, tá? A obra de Deus nele, no Filho. Ao fazer a citação da aprovação de Deus em relação ao Filho, Pedro tem a intenção de mostrar-nos que o Filho compartilha da majestade divina do Pai. Ou seja, Pedro, ele é muito incisivo
na sua cristologia que ele apresenta na segunda carta. Muito bem. Ele vai falar também de expiação e de salvação, página 146. De acordo com Michael, a segunda carta é nítida ao afirmar a participação efetiva e a iniciativa divina no plano da salvação. Deus, o soberano, executa seu intento na terra em cumprimento à sua vontade suprema, e cada cristão precisa reconhecer essa situação por meio de Jesus Cristo. Então, a expiação e a salvação que Pedro trata é bastante contundente, bastante apologética, dando em cima das heresias da época até inclusive, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 até o verso de número 19, traz essa explicação bastante interessante para nós. E por fim, na página 148, tá certo? Para quem tem a matéria em mãos, se torna bem mais facilitado para você nos acompanhar. Escatologia, né? Embora todo o arcabouço da salvação em Pedro seja aplicado à vida cristã como um processo, o termo também tem um peso futuro, ou seja, o resultado de toda a experiência vivida com Cristo na dinâmica da existência. Essa salvação confirma a eleição e assegura a permanência no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa afirmação é amparada dada a necessidade relativamente nova que a igreja estava enfrentando, sendo uma geração distinta daquela que iniciou os trabalhos cristãos em Jerusalém, né? Os cristãos que receberam a promessa da segunda vinda de Cristo foram perdendo a capacidade de espera em meio a tantas perseguições, gente, tá? Estavam cansados após diversos anos de paciência. Por essa razão, Pedro usará o recurso da memória aos seus leitores. Nosso apóstolo se esforça em mostrar as diversas profecias que anunciavam a chegada ou a volta de Cristo. Era preciso paciência e esperança, como ainda para todos nós. E observe um fato interessante, Pedro vai citar o seguinte, que nos últimos tempos vai aparecer escarnecedores, dizendo, olha, aonde está a esperança da sua vinda, da vinda de Cristo, da parousia dele, né? Porque eles vão citar o seguinte, todas as coisas permanecem da mesma maneira, não mudou nada. Está aqui o planeta Terra do mesmo jeito, o Império Romano ainda está aí nos perseguindo, o Nero está sentado no trono, cristãos morrem por amor ao Evangelho, todo dia isso acontece, toda hora. Então, os escarnecedores vão surgir. Aí Pedro vai responder dizendo o seguinte, olha, o Senhor é tardio, ele é longânimo, ele tarda a sua promessa pelo seguinte sentido, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos venham ao conhecimento da salvação. Agora, gente, vamos aqui dar uma certeza e uma afirmativa para vocês. Todas essas pessoas que da época de Pedro se escarneciam, todas essas pessoas que da época de Pedro estavam perdendo a sua esperança pelo tempo de espera, pela expectativa da volta do Senhor, todas elas sem exceção, elas já não estão mais entre nós. Então, queira ou não, irmãos, Jesus já veio para elas, Jesus já chegou para essas pessoas. Então, queira ou não, vou colocar aqui entre aspas, a parousia de Cristo, não o aparecimento em glória, todo olho vendo, não. A parousia de Cristo, ela já chegou para eles, ela já aconteceu. Então, a promessa do encontro com o Senhor, conforme está escrito, o escritor aos Hebreus escreve, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para estas pessoas, o juízo já veio, o juízo já chegou, elas já se encontraram com o Senhor, então já aconteceu para elas. Então, queira ou não, tudo aquilo que está nas Escrituras, a intenção do Pedro em exortá-los a ficar firme, a não desistir, é demorado, eu sei que as perseguições é todo dia, toda hora, perdendo tudo, perdendo bens, perdendo a vida, perdendo filhos, perdendo posses. Pedro deixa claro, tudo isso acontece, tudo isso é difícil, mas permaneçam pétreos na expectativa da volta do Senhor, tá? E a volta do Senhor, ela aconteceu para todos eles. Queira ou não, todos eles já morreram.
e já se encontraram com Jesus. Então já aconteceu para todos aqueles povos daquela época do apóstolo Pedro. Muito bem, vamos iniciar o capítulo a unidade de número 4, a página de número 51, as cartas universais de João e de Judas. De João, você sabe muito bem, nós temos 3 cartas, 3 pequenas cartas, exceto da primeira, que é um pouquinho maior. E Judas, as demais cartas de João são bem pequenas, não tem nem capítulo, e a carta de Judas são apenas alguns versículos. Então, nesta unidade, ou nestes vídeos, os próximos, trabalharemos as epístolas joaninas e a carta de Judas. Esse João aqui, tá, pessoal, é o mesmo do Evangelho, tá? É o mesmo do Apocalipse também. Então, João é um autor bastante produtivo no Novo Testamento, tendo escrito o maravilhoso Evangelho de João, as 3 cartas e o monumental livro de Apocalipse, tá certo? É o mesmo João. Com singularidades e enredos especiais, essas cartas nos ajudam na compreensão do Evangelho de Cristo, quando em suas instruções nos deixam lições de amor, exortação e fé. E digamos assim, é o objetivo das cartas, falar-nos acerca desses assuntos. Muito bem. Capítulo 1, página 153. As epístolas de João, introdução e contexto. Em se tratando de epístolas universais, as cartas de João têm a responsabilidade de afastar a escuridão do erro e das dúvidas que pairavam entre os cristãos daquela época. Era preciso orientar, instruir e iluminar o caminho daqueles que caminhavam em direção à salvação. Essa é a intenção do apóstolo João. Introdução às epístolas de João, às cartas de João. Acreditar e viver as orientações do Evangelho demanda do fiel certas expressões, atos e palavras, o que é exposto na primeira carta de João. Estamos diante de uma afetuosa epístola, uma escrita amorosa de um pai espiritual aos seus filhos na fé, tá? Exortando-os e instruindo-os a cultivarem a piedade prática que produzirá aproximação de Deus, né? João, ele usa meios rígidos de testes a fim de provar a verdadeira espiritualidade dos que diziam viver em amor e os de que de fato não viviam, né? Apesar de estarmos diante de declarações severas em exortações contra a falsa doutrina, temos um tom e tato marcado pelo amor, o que não poderia ser diferente vindo do conhecido, né? Lembro de como João era conhecido? Apóstolo do amor. Declarações que não se eximem em expressar a palavra amor e filhinhos são as marcas dessa verdade, segundo citou Pirma, que tem uma série maravilhosa acerca de comentários de evangelhos. Até eu sugestiono, Mir Pirma, o nome do teólogo, ele já é falecido, era um judeu americano. Eu sugestiono que os comentários de Pirma acerca do evangelho vocês tentem adquirir, são muito bons mesmo. Bom, a primeira carta do apóstolo tem a aparência de um discurso solene proferido em círculo de leitores amigos, muito parecido com o Evangelho de João. Essa carta é profundamente teológica e espiritual, gente, tá? Espiritual. E aqui na carta, o que a gente vai descobrir? Que João, página 154, ele era um homem profundamente transformado. Que o Evangelho não faz, né, gente? Lembra aquele momento que os discípulos chegam em Samaria e um deles diz o seguinte: Senhor, vamos fazer cair fogo do céu aqui e matar esses caras que não estão aceitando a nossa mensagem. Essa pessoa era João, tá? Agora, o mesmo que dá essa sugestão de retaliação contra quem não aceitava a mensagem, essa espécie de jihad, essa guerra santa, já que ele não aceita, é o mesmo que vai dizer na carta, né? Anos depois, né? Depois do encontro com Jesus, depois de transformação, vai dizer o seguinte: filhinhos, não vamos amar de boca, vamos amar de coração. Aquele que diz que ama a Deus que não vê e que odeia o seu irmão que vê,
a verdade de Deus não está nele. Por fim, como diz esse ponto, esse tópico aqui da página 154, João é um homem profundamente transformado.